Bom dia, bom dia. Nós vamos conversar hoje. Eu vou colocar aqui os slides. Nós vamos conversar sobre diversas abordagens no processo de ensinar e de aprender. Então, nós vamos conversar sobre isso em nosso momento de hoje. Então, vamos iniciar por aqui. Bem, eu vou iniciar aí com Paulo Freire, quando ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou construção. E ele diz o seguinte: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender, né? Então, é o professor que ensina e aprende, e o estudante que aprende e ensina, né? O tempo todo. Então, é isso, a gente começa com Paulo Freire, e depois a gente traz aqui a pirâmide da aprendizagem de William Gleason, um psiquiatra americano, norte-americano, e ele diz o seguinte: que nós aprendemos num percentual de 10% quando estamos lendo um texto, um percentual de 20% quando escrevemos, num percentual de 50% quando observamos e escutamos, num percentual de 70% quando discutimos com outras pessoas, um percentual de 80% quando praticamos aquele objeto do conhecimento, e 95% quando ensinamos outras pessoas. Então, aqui, a partir da ler, escrever, observar, ver e ouvir, é o que a gente colocou aqui, que está na pirâmide, método de aprendizagem passivo. E quando a gente discute, pratica, ensina, é o método de aprendizagem ativa. Aí é uma outra discussão, que a gente vai conversar em outro momento, que é sobre as metodologias ativas. Então, aqui alguns questionamentos para a gente pensar após a minha exposição, que são os seguintes: quais as abordagens do processo de ensinar e aprender? Você concorda com as abordagens de ensino trazidas por quais autores? Bordenave, Libânio, Saviani ou Mizukami? Por quê? Qual a abordagem de ensino que mais se adapta à sua prática pedagógica, em espaços formais e não formais? Então, Santos nos diz o seguinte: o processo de ensino e aprendizagem ele é composto por duas partes. Ele diz que ensinar exprime uma atividade e aprender envolve um certo grau de realização de uma determinada tarefa com êxito. Então, esse é o pensamento aí, né, de Santos. E aí, Santos, o autor desse texto, e ele que intitulado as diversas abordagens do processo de ensinar e aprender, ele diz o seguinte: que diversos autores, eles analisam e comparam as abordagens do processo de ensino e aprendizagem. E aí ele destaca no seu texto os trabalhos de Bordenave, de Libânio, de Saviani e de Mizukami, que classificam e agrupam as correntes teóricas segundo critérios diferentes. Então, a gente vai ver aqui, a partir do texto de Santos, como esses autores fazem esses agrupamentos, né? Bordenave, ele classifica e distingue as diferentes opções pedagógicas segundo o fator educativo que essas correntes mais valorizam. Libânio, ele utiliza outro critério, que é o critério, ele utiliza como critério a posição em que as teorias adotam com relação às finalidades sociais da escola. Saviani, ele toma como critério de classificação a criticidade da teoria em relação à sociedade e o grau de percepção da teoria dos determinantes sociais. Depois nós vamos falar de cada um desses autores e quais são esses agrupamentos que esses autores fazem. Mizukami, ela diz o seguinte, Maria das Graças, Nicolete Mizukami, ela considera que a base das teorias do conhecimento envolve três características, né? A primeira, o primado do sujeito, o primado do objeto e a interação sujeito-objeto. Apesar de reconhecer que existem muitas variações e diferentes combinações possíveis, né? E aí, bem, aí nós vamos começar aqui com Bordenave. Bordenave, ele faz a seguinte classificação, né?
ele chama a pedagogia da transmissão. Claro que existem pontos de convergência entre esses autores, entre a classificação que esses autores fazem, com referência às abordagens do processo de ensinar e aprender. É importante que deixemos claro isso. Bordanave, ele usa aí 3 categorias: a pedagogia da transmissão, a pedagogia da moldagem e a pedagogia da problematização. Bordanave, ele afirma o que ele denomina de pedagogia da transmissão. Aí ele explica, assim, se a opção pedagógica é a opção pedagógica que valoriza, sobretudo, os conteúdos educativos, isto é, os conhecimentos e valores a serem transmitidos. Isto caracteriza um tipo de educação tradicional, né, que nós chamamos a pedagogia da transmissão, que a gente viu bastante aqui, a questão, muito aí no Brasil, né, com a pedagogia dos jesuítas, né, a pedagogia tradicional dos jesuítas. E aí ele diz assim, ele diz que essa pedagogia da transmissão, ela tem consequências sociais. Ele diz que, Bordanave, que essa pedagogia da transmissão forma alunos passivos, produz cidadãos obedientes e prepara o terreno para um ditador paternalista. E nesse modelo pedagógico, segundo Bordanave, a sociedade é marcada pelo individualismo e não pela solidariedade. Então, é aquela coisa, né, aquela pedagogia tradicional, o professor fala, as aulas são expositivas, não é? E tem outra coisa interessante, cada corrente pedagógica, né, cada teoria pedagógica, ela tem uma concepção diferente de escola, de planejamento, de avaliação, né? E a pessoa, nós, professores, quando a gente faz a opção por uma determinada teoria pedagógica, né, a gente, por uma determinada abordagem desse processo de ensino e aprendizagem, diz muito sobre nós, porque a gente faz essa opção a partir da nossa compreensão de mundo, de sociedade, de escola, de planejamento, de avaliação, de relação professor-aluno. Mas é claro, como somos professores reflexivos, estamos sempre refletindo acerca da nossa própria prática, como nos diz Dona de Chon, e a Isabel Larcão, ela diz que tem até algumas estratégias de professor reflexo para que nos tornemos professores reflexivos. E uma delas, ela diz as perguntas pedagógicas. A gente está sempre se questionando. Como eu cheguei até aqui? Qual foi o professor que eu me tornei? Como eu posso melhorar? A minha prática pedagógica, a minha teoria pedagógica, ela contribui para a formação dos discentes. Enfim, então, essas perguntas pedagógicas, e a gente começa a mudar, né? A gente começa a mudar a partir da nossa formação, que ao longo da vida, não só na graduação, nem na pós-graduação, nós estamos sempre interagindo, conversando, participando de atividades, escrevendo, a nossa prática pedagógica, a gente vai mudando, né? A gente vai mudando a nossa prática a partir dessa reflexão. Também somos professores pesquisadores, estamos sempre pesquisando a nossa própria prática. A gente vai mudando aí de abordagem de ensino, né? A partir do que a gente vai construindo e da construção da nossa identidade profissional. Então, tem uma outra que ele chama, ele denomina essa abordagem, né, de pedagogia da moldagem do comportamento, descrevendo assim: se o fator é o efeito ou o resultado obtido pela educação, quer dizer, as mudanças de condutas conseguidas no indivíduo, e isso definirá o tipo de educação comumente denominado como pedagogia da moldagem do comportamento, ou pedagogia condutivista. Então, nesse caso aqui, ele fala da pedagogia tecnicista, né, da pedagogia baseado aí na psicologia, no behaviorismo, no estímulo à resposta, que esteve muito presente no Brasil
principalmente de 1971 até 1989, no decorrer da Lei Diretriz e Base 93/94. Neste período, nós tínhamos os especialistas da educação, que elaboravam as atividades, que elaboravam os textos, os livros eram descartáveis, e nós, professores, nós éramos técnicos da educação. A gente aplicava aquilo que os especialistas faziam, né? Que os especialistas construíam. Então, o que a gente pode chamar de era uma instrução programada, né? As nossas provas, as nossas avaliações, elas eram de múltipla escolha. Então, nós tivemos muito esse modelo, né? Esse modelo pedagógico nesse período histórico do Brasil, na nossa prática. E aí, o Santos diz que no trabalho de bordo da nave, ele não encontrou referências explícitas sobre a abordagem cognitivista, mas podemos identificá-la, em parte, como a pedagogia da problematização, né? E aí ele diz o seguinte, o que bordo da nave nos diz: quando a opção valoriza o próprio processo de transformação do aluno, enquanto agente transformador de sua realidade, o aluno sente-se protagonista de um processo de transformação da realidade e desenvolve um sentido de responsabilidade social e uma atitude de entusiasmo construtivo. Então, é nessa perspectiva aí, né, que ele identifica, que Santos identifica aí o posicionamento de Bordanave com relação à abordagem cognitivista, que tem como principal teórico Jean Piaget. Temos Jerome Brunner também, Ausubel, que são teóricos cognitivistas, mas o principal deles foi Jean Piaget. Bem, aí nós tivemos Libânio. Nós temos aí as abordagens de ensino, segundo Libânio. Libânio, ele traz assim, ele fala sobre a pedagogia liberal, e ele fala que a pedagogia liberal tem três versões: a conservadora, a renovada progressista, a renovada não diretiva, né? E aí, ele nos diz assim, o que ele identifica enquanto a categoria macro aí, que é a pedagogia liberal, depois ele traz as subcategorias, né, as interfaces. Identifica essa como uma pedagogia liberal em sua versão conservadora, enfatizando o papel da escola e de formação intelectual e moral dos alunos, para que esses possam assumir o seu papel na sociedade. Ele afirma que, na versão conservadora, a pedagogia liberal se caracteriza por acentuar o ensino humanístico da cultura em geral, no qual o aluno é educado para atingir seu próprio esforço, sua plena realização. Então, eu entendo aqui que nessa pedagogia liberal, ele traz aqui a pedagogia tradicional, ele traz aí a pedagogia da escola nova, ele que é nessa questão humanista não católica, ele traz a pedagogia tecnicista, não é? A pedagogia baseada no behaviorismo, é que nós vamos ver. Então, ele faz essa crítica, porque ele privilegia o enfoque sociológico da educação, a educação como transformadora, a educação como uma forma de mudar a vida das pessoas, para que as pessoas possam atuar criticamente, ativamente na sociedade. Então, ele identifica essa abordagem como parte da pedagogia liberal em sua versão renovada progressista, né? Ele diz que existe essa tradicional nessa versão, dando atenção ao movimento da tecnologia educacional. E, ao discorrer sobre isso, ele diz que, quanto ao movimento da tecnologia educacional, Santos diz que não, que ele preferiu não falar aqui nesse texto dele, né? E também não junto com a pedagogia behaviorista que a gente colocou aqui. Embora, segundo ele, tenha essa base nessa pedagogia behaviorista.
mas ele preferiu não colocar aqui, mas eu fiz um quadro que a gente vai colocar alguma coisa sobre essa tecnologia, tá? Então, Libânio, ele identifica essa abordagem como a pedagogia liberal em sua versão renovada não diretista, discorrendo sobre o que diz, em termos pedagógicos, a escola renovada, e aí é no modelo humanista, no modelo da escola nova, propõe a autoeducação, no qual o aluno é o protagonista, né, do seu próprio processo de ensinar-aprender, onde ele extrai a ideia do processo educativo como um desenvolvimento da natureza infantil, e a ênfase na aquisição dos processos de conhecimento, em oposição ao ensino conteudista, né, que é trazido aí muito pela pedagogia tradicional, pela pedagogia humanista. Então, valoriza bastante esses processos, a pedagogia humanista católica, humanista não católica, a renovada, né, que tem aí como base teórica Carl Rogers, né, esse é o maior representante. Tivemos John Dewey em nível internacional, no Brasil tivemos grandes teóricos da Escola Nova, Anísio Teixeira, né, Fernando Azevedo, dentre outros. Anísio Teixeira foi até para os Estados Unidos estudar com John Dewey, então eles trouxeram grandes contribuições, enormes contribuições, né? Mas era nessa perspectiva aqui. E aí, Libânio, ele traz outras versões, né? Que ele chama, outra categoria macro, que ele chama pedagogia progressista. E aí ele diz que a pedagogia progressista ela tem 3 versões, que é a libertadora, a libertária e a dos conteúdos, né? E aí ele vai explicar, né, nessa perspectiva de Libânio aí, de Saviani, nós vamos estudar posteriormente mais 2 pedagogias que estão aí no contexto dessas pedagogias progressistas, que é a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é criada por Saviani, e a pedagogia dialética, que tem como base aí o pensamento de Paulo Freire, e tem um livro construído por Moacir Gadotti que fala sobre essa pedagogia, e a gente vai discutir aqui. Então, ele diz que a pedagogia progressista aí tem 3 interfaces, 3 subcategorias, que é a pedagogia libertadora, libertária e a crítica social dos conteúdos. Então, ele classifica Libânio como pedagogia progressista, em sua versão libertadora, da seguinte forma: a pedagogia progressista tem se manifestado em 3 versões. A libertadora, conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, que é a pedagogia dialética, né? Que dá mais valor ao processo grupal de aprendizagem do que os conteúdos de ensino, mas também valoriza os conteúdos de ensino. Como a decorrência, a prática educativa somente faz sentido numa prática social junto ao povo, mas os conteúdos também são importantes. E por isso prefere-se as modalidades de educação popular, não formal, mas também na educação formal a gente utiliza muito a pedagogia freiriana. Então, ele diz, uma atividade em professores ou alunos mediatizado pela realidade que aprendem, da qual extrai conteúdo de aprendizagem, atinge um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de que nela atuarem num sentido de transformação social. Então, essa frase aí sintetiza um pouco a pedagogia libertadora, a pedagogia dialética de Paulo Freire. Então, ele diz assim, a pedagogia libertária, que traz aí de Freire, né, pode se destacar a preocupação em transformar os estudantes, a maneira de pensar dos estudantes, né, num sentido libertário, autogestionário. Aí tem uma frase de Freire que eu acho fantástica. Ele diz que quando a educação não é crítica, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Pessoas que lutaram bastante, pessoas que conseguiram algo, assim, um nível de escolaridade mais elevado, mas ela não teve essa educação crítica e ela diz, bem, eu sofri, agora eu vou fazer todo mundo sofrer. Eu já vi uma pessoa dizendo isso. Eu vou cada vez menos, graças a Deus.
Então, ele não teve uma educação crítica, ele não trabalhou aí nas escolas por onde ele passou. Ele trabalhou na formação pedagógica às vezes, mas a questão cultural que ele estava imerso, né, a prática pedagógica de seus professores, ele na verdade, não conseguiu atingir esse nível, né? E aí é importante, aí eu volto de novo para a dona Duchamp, que sejamos reflexivos, que estejamos sempre pensando sobre a nossa prática, para que a nossa questão cultural não sobreponha a nossa formação acadêmica, né? Entendeu? Que a gente não faça de forma automática, como nós fomos formados, como fizeram com a gente, né? Porque agora é outra perspectiva. A gente estuda aí outras abordagens do processo de ensino-aprendizagem, outros autores que nos remete a esse pensamento crítico. Então, ele diz o seguinte, dessa pedagogia libertária, a educação por meio da escola deve estar baseada na participação grupal, no diálogo. O diálogo para a prática pedagógica é fundamental, porque eu preciso dialogar com o meu estudante, eu preciso conhecer o universo o vocabulário do meu estudante, o conhecimento que eles têm, isso na matemática é fundamental. A gente vai falar também sobre a perspectiva da etnomatemática no processo como metodologia de ensino, como materializar a etnomatemática como procedimento didático para o ensino da matemática em sala de aula. Então, a educação por meio da escola deve estar baseada na participação do grupo, segundo a pedagogia libertária de Freire, a pedagogia dialética da educação, favorecendo os processos de distribuição do poder, de assembleia, reuniões, conselhos, eleições, entre outros mecanismos anti-autoritários. Essa perspectiva, aí eu já falei muito de Freire, né? Mas essa perspectiva agora é a pedagogia que eu li aqui embaixo, é a pedagogia crítico do sociocultural de Libânio, né? Ele diz isso, ele diz que a escola deve estar baseada aí nessa participação de grupos, né? Ou seja, os estudantes devem estar envolvidos em assembleia, reunião, conselho, eleições, que ele considera aí como mecanismo anti-autoritário, né? Como aí a gestão democrática, né? Esses procedimentos buscam estimular a autonomia dos estudantes e a solidariedade. Então, essa perspectiva aí do próprio Libânio, né, a pedagogia libertária, nessa perspectiva de Libânio, que ele chama pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, ainda falando do pensamento de Libânio, a escola progressista libertária ela parte do pressuposto que somente o vivido pelo estudante é incorporado e utilizado em novas situações. Por isso, o saber sistematizado, segundo ele, só terá relevância se for possível o seu uso prático. Então, a ênfase na atividade formal, via grupo, ele prega também, ele anuncia isso, ele fala sobre a negação de todas as formas de repressão, ele diz que visam favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. E aí ele dá um exemplo, né, o Libânio, a partir do pensamento de Santos, que no ensino da língua procurar valorizar textos produzidos pelos próprios estudantes, né, além do diálogo estabelecido, da negociação de sentido no momento da leitura, enfim, então essa é uma perspectiva bem de Libânio, né, que é o professor da Universidade Federal de Goiânia. Então, Libânio diz que a pedagogia crítico-social dos conteúdos, né, diferente aí da libertadora, da libertária, acentua o primado dos conteúdos e seu confronto com as realidades sociais. A atuação da escola consiste na preparação do estudante para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhes um instrumental, por meio da aquisição de conteúdo e socialização para uma participação ativa e organizada na democratização da sociedade, né? Então, ele diz que nessa visão de Libânio, da pedagogia dos conteúdos, né, crítica social dos conteúdos, admite-se o princípio da aprendizagem significativa,
que aí é uma aprendizagem significativa, é uma teoria trazida por David Ausubel, que a gente conversou sobre isso, e David Ausubel diz assim, o que é que David Ausubel diz? A gente deve começar um conhecimento novo, estabelecendo uma relação entre os conhecimentos prévios que o estudante já tem, que a pessoa já tem em suas estruturas cognitivas. Então, a partir de um conhecimento prévio que ele já tem, a gente começa um conhecimento novo, porque dessa forma, a gente cria neste estudante, ele cria nesse conteúdo novo, tem um sentido e um significado para o estudante. E quando se estabelece um sentido e significado, o estudante, ele opta por aprender e este aprendizado que foi construído, ele vai para a memória de longo prazo, ele não esquece. E quando é algo que a gente faz sem esse diálogo, para a gente conhecer este conhecimento prévio que ele tem, sem esse diálogo, ele pode até memorizar, mas este conteúdo, este conhecimento, ele fica na memória recente. Pouco tempo depois ele esquece, porque não foi estabelecido, ele não criou um sentido e um significado com referência a esse conhecimento. E aí ele diz, a transferência da aprendizagem só realiza no momento da síntese, isto é, quando o aluno supera a visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificada, né? Aí já traz bastante aí a concepção de Saviani, da pedagogia crítico-social de Saviani, do qual ele valoriza aí a aprendizagem significativa também, né? Ele fala um pouco, ele valoriza, ele diz que é no momento da síntese. Existem vários momentos nesse processo, né? Que Gasparim, ele faz um livro trazendo aí proposições didáticas, trazendo procedimentos didáticos, situações didáticas, de como materializar na prática a pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani. E a gente vai ver, tem no canal do curso de licenciatura em matemática, uma palestra que eu fiz falando sobre essa pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, aí vem Saviani agora, né? A concepção de Saviani, ele tem um livro que é um clássico, né? Além de ter um livro que é um clássico, que é História e Democracia. Então, um livro que deve ser lido, eu já li algumas vezes, deve ser lido sempre, né? Então, ele diz assim, Saviani, ele traz aí outra abordagem. Ele traz a seguinte abordagem, ele fala das teorias não críticas, e ele chama, quais são as teorias não críticas? Aí ele traz essa subcategoria, a pedagogia tradicional, a escola nova e a pedagogia tecnicista, né? Então, no livro História e Democracia, ele fala claramente e diz a opinião dele, faz uma crítica em relação a essas três teorias. E aí vem outra aí eu vou voltar aqui. A teoria não crítica, então a pedagogia tradicional, que a gente vê, né, que tem como uma base teórica o sociólogo da educação Durkheim, a gente viu muito aqui no Brasil, a gente viu bastante aqui no Brasil com os jesuítas, em nível de mundo, com a didática magna de Comênios, né? E essa pedagogia tradicional, no qual o estudante ele é o sujeito passivo, o professor é o detentor do saber, ele não dialoga com os estudantes, a sala de aula ela é enfileirada, a forma de avaliar a partir de provas, né? Enfim, de provas escritas e provas orais. Então, o instrumento de avaliação é esse, né? Então, a pedagogia da escola nova é a pedagogia humanista e não católica, que eu já falei, que Carl Rogers, Alexandre Summerhill, e nós tivemos outros seguidores de universidades nacionais, internacional, principalmente John Dewey, e em nível de Brasil, nós tivemos eu já falei, né, de Fernando de Azevedo, de Enis Teixeira, e outros educadores. Então, Saviani, em seu livro História e Democracia, ele diz que no período da Escola Nova,
que foi no início, na década de 20, no início do século 20, que ele diz o seguinte, que, na verdade, muito interessante a proposição, mas ele diz que os professores da rede pública, eles não tiveram uma formação específica para trabalhar nesse modelo pedagógico, e também eles não tiveram recursos materiais suficientes para trabalhar. Então, a pedagogia da escola nova, ela deu certo nas instituições privadas, e não deu certo na rede pública. Então, ele diz o seguinte, que nesse período houve um retrocesso na educação brasileira, que foi o seguinte, os professores nem trabalhavam na pedagogia tradicional, que eles conheciam, nem na pedagogia da escola nova, porque eles não tinham os recursos materiais suficientes, dependia de muitos recursos materiais, de biblioteca, porque os estudantes eles trabalhavam com pedagogia de projeto, eles faziam pesquisa, né, eles eram sujeitos aí do seu próprio processo de ensino-aprendizagem, e eles não tinham isso, né? E aí, a pedagogia da escola nova, quando veio a ditadura de Vargas, esses teóricos da escola nova, eles foram afastados das principais discussões da educação brasileira, e quem assumiu aí a educação brasileira foram aqueles políticos que apoiavam a ditadura de Vargas, né, e não mais os educadores que traziam essa discussão. A pedagogia tecnicista, a gente viu muito na época do governo militar, já expliquei aqui, os livros descartáveis, as instruções programadas, o material instrucional para que os professores aplicassem essas atividades, tinha muito estímulo-resposta, né? Eu dou um estímulo e o estudante vai responder dessa forma. Então, muito baseado aí da psicologia behaviorista, né? Que teve de Pavlov, de Watson, de Skinner, né? Enfim, desses principais teóricos. E aí ele traz outra categoria, Taviani, em seu livro, que ele chama crítico-reprodutivistas. Então, esse também já no final não tão no início do século XX, mas mais para cá, que ele diz assim, o ensino, aí tem essas categorias aí dessas pedagogias crítico-reprodutivista, que é o ensino, sistema de ensino contra violência simbólica, escola enquanto aparelho ideológico do Estado, escola dualista, uma escola para para as elites e outra escola para as classes populares. E aí tem um livro muito interessante, de Bárbara Freytag, que ela fez na década de 80, esse livro, no início da década de 80, que esqueci o nome agora, não é Escola e Democracia, é um outro nome, mas é um livro de Bárbara Freytag que ela explica isso. Então, Bourdieu foi o principal teórico aí que traz o sistema da escola enquanto violência simbólica. Por que ele diz que é uma violência simbólica? Porque, segundo ele, a escola, o sistema de ensino, em vários níveis, o currículo em vários níveis de operacionalização, nível federal, que a gente tem as políticas, né? Nível estadual, as políticas estaduais, que a gente bate, e as políticas municipais. Então, ele diz que pregam uma coisa, oferecem uma coisa, não é? Prometem uma coisa e, na verdade, fazem outra. Então, a violência simbólica. Quando eu digo para a pessoa uma coisa, quando eu digo, olhe, a prática pedagógica ela deve ser dialogada, o diálogo é importante, mas eu chego na sala de aula, eu falo sobre isso, eu falo sobre a pedagogia dialética, eu falo sobre a pedagogia histórico-crítica, né? A pedagogia crítico-social do conteúdo, olha, eu sou isso, mas na minha prática pedagógica eu sou uma pessoa tradicional, uma professora tradicional, autoritária, eu estou cometendo com os meus estudantes uma violência simbólica terrível. É uma loucura isso. Você diz uma coisa e você faz outra. Isso é seríssimo na família, na escola, com as pessoas que a gente interage, né? E aí, Bourdieu faz isso, né? Fala sobre isso. E aí nós tivemos Althusser. Althusser ele diz que a escola é um aparelho ideológico do Estado. A escola está aqui para colocar em prática, né?
digamos aqui, o que o Estado quer que coloque, o que o Estado quer que seja dito. E aí nós temos outros autores, Polantas e Stabler, eles dizem assim, olha, a escola é realmente um aparelho ideológico, mas a escola não é só a escola que é um aparelho ideológico, né? A família é um aparelho ideológico, a religião é um aparelho ideológico, os meios de comunicação são um aparelho ideológico. Então, ele fala sobre várias instâncias aí, várias organizações da sociedade civil, e, segundo ele, são um aparelho ideológico também, tanto quanto a escola, né? Que também é uma instituição aí da sociedade civil. E aí, Bourdieu, ele fala muito da escola dualista, que é o seguinte, ele diz o seguinte, ele diz, olha, é uma escola para a elite e uma escola para as classes populares, né? Então, Bárbara Freytag, no livro dela, ela traz bastante isso, ela explica bastante isso, como é que acontece a materialização dessa escola, né? Dessa escola dualista. Bem, e aí nós temos Mizukami, que ela fala aí dessas abordagens, né? Da tradicional, que a gente já comentou aqui, que é materializada pelos jesuítas, da comportamentalista, que foi muito materializada aí de 71 até 89, a humanista no início do século XX, aqui no Brasil, por Hernando de Azevedo, por esses teóricos aí da Escola Nova, Anísio Teixeira, a cognitivista, como eu já falei, tem como teórico principal Jean Piaget, e seguido aí por Jerome Brunner, por Ausubel, e a abordagem sociocultural, nós temos dois grandes representantes, né, que é Vygotsky, em nível internacional, e Paulo Freire, em nível de Brasil, né, e eu diria, Saviani também, Libânio também, eles se enquadram nessa modelagem aí feita por Mizukami, nessa perspectiva dessa abordagem sociocultural. E aí uma síntese da abordagem humanista, aí trazendo aí a concepção de Mizukami. Ela diz que a relação interpessoal nessa abordagem é o centro. A dimensão humana passa a ser o núcleo do processo de ensino-aprendizagem. Então, os trabalhos em grupos, as pesquisas, as construções, né, coletivas com esses estudantes são muito valorizadas nesse modelo pedagógico. A comportamentalista é a dimensão técnica, ou seja, os objetivos mensuráveis, eles devem ser atingidos. Eu vou organizar os meus objetivos de ensino. Os meus objetivos de ensino nessa época, eu vivi essa época como professora, eu entrei na década de 80, na docência, né? Os objetivos, eles eram mensuráveis, ele tinha até o percentual de aprendizagem que você ia conseguir. E aí teria que fazer atividades para atingir esses objetivos mensuráveis. Mas os materiais já haviam prontos, né? Mensuráveis e controláveis no processo, desse processo são enfatizados em detrimento dos demais, né? E aí nós temos a tradicional, que a gente colocou aqui, os principais representantes foram os jesuítas, né? Dá ênfase aos modelos em todos os campos de saber. Então, aquilo que é construído em uma geração para outra é passado dessa geração. Então, o professor, ele é esse especialista, ele é esse elemento imprescindível na transmissão desse conteúdo, ele é o todo-poderoso, o detentor de todos os saberes. A cognitivista é materializada aí por Piaget, como principal teórico, ela enfatiza a capacidade do aluno de integrar informações e processá-las. Considera a forma com que as pessoas lidam com os estímulos ambientais, organizam dados, adquirem conceitos e empregam símbolos verbais. Então, nessa abordagem, eu trago uma proposição, o meu estudante, ele vai mergulhar nessa proposição, construir esse conhecimento, né? E aí, nós temos um quadro resumo. Mizukami, ela fala da abordagem tradicional, comportamental, humanista, cognitivista, sociocultural. Eu coloquei uma faixa aqui com a contemporânea, né? Então, ela diz o seguinte, a escola, no quadro resumo, na concepção tradicional, ela era uma transmissora de cultura, de conhecimento. O comportamento era
Bem, a abordagem de ensino da tradicional era verbalista, né? O professor falava, dedutivista. A relação professor-aluno era vertical, né? O professor acima, no posicionamento. A metodologia era aulas expositivas e se primava, se valorizava a memorização. A avaliação era a reprodução dos conteúdos, dos livros didáticos, conteúdos que os professores traziam na sala de aula. E um dos principais representantes era Durkheim, como eu falei, né? Durkheim, que era sociólogo da educação, mas no Brasil nós tivemos aí o ensino dos jesuítas. Na abordagem comportamental, a escola ela era um instrumento de forma de controle. O ensino-aprendizagem era a partir de arranjos e planejamentos de reforço, né? O material já vinha pronto, a gente só aplicava esse material, nós éramos técnicos da educação, né? Enfim, vinham prontos nessa perspectiva de reforço, né? A relação professor-aluno. O professor é esse controlador da aprendizagem e do ensino. A metodologia, instrução programada, como eu já expliquei, individualização. Então, e na forma de avaliação, tinha testagem inicial e testagem final. A gente vê algumas políticas hoje ainda utilizam isso. Quando o estudante entra, eu faço uma testagem do estudante sobre aquele conteúdo. Quando ele termina o semestre, quando ele termina o curso, sei lá, a gente faz uma testagem final, para ver o que ele aprendeu aí no decorrer do curso. A gente tem algumas políticas públicas que até hoje são elaboradas dessa perspectiva. Aí nós tivemos Pavlov, foi o primeiro representante, o Adson, Skinner, e aqui no Brasil, materializada no período da Lei 5692/71. A humanista, não a católica, mas a humanista, né, a escola ela visava criar alunos autônomos, a autonomia dos alunos. O ensino e aprendizagem era centrada nos alunos, eles eram os protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. O professor ele facilitava, era o facilitador da aprendizagem. A metodologia era muito utilizada a partir de pesquisa, a pedagogia de projetos, os trabalhos em grupos, por isso que demandava muitos recursos materiais. A forma de avaliação era a partir da autoavaliação, e aí nós temos Rio e Carl Rogers, né, os principais representantes, né. Tinha um livro que foi famoso na década de 80, de Rio, Alexandre Samer Rio, que era Liberdade Sem Medo, eu não sei nem se ainda, que ele trazia este modelo pedagógico aí, humanista. E aí nós temos a cognitivista, então a escola ela é considerada digamos assim, um processo interacionista, né? Ela considera a interação entre as pessoas. O ensino-aprendizagem também a partir da pesquisa, a partir da investigação, né? O professor é o provocador cognitivo, é aquele que traz sempre proposições para provocar os estudantes cognitivamente. É um orientador da aprendizagem, né? A metodologia de ensino é a partir das investigações, das experiências, a construção de aprendizagens e operações cognitivas. A avaliação é papel de pesquisa de competência e habilidade. A gente vê a nossa legislação, bastante, a BNCC, né, baseada em competências e habilidades. E a gente vê alguns teóricos, né, como Perrinot, que vieram aí no final do século passado, no início desse, e trabalha muito sobre o ensino por competência, né? E eles são cognitivistas, se baseiam, a base teórica deles inicial, os RCNs, por exemplo, né, os PCNs, a base deles aí é Jean Piaget, né? Aí tem Jerome Bruner, tem Ausubel também. E aí Mizukami nos traz essa concepção aí sociocultural. E a escola, ela considera o contexto sociocultural dos estudantes. O ensino e a aprendizagem é a partir da problematização da dialogicidade. Freire nos diz que educação é comunicação, né? Então, a gente precisa desse diálogo, de estabelecer o diálogo.
para materializar a nossa prática pedagógica. A relação professor-aluno, ela é horizontal, ela é de colaboração, tanto que ele usa aí como metodologia de ensino o círculo de cultura, o círculo no qual o professor também está nesse círculo, porque no círculo não existe essa relação aí vertical, no círculo todos são iguais. A gente tem saberes diferentes, né? Os estudantes, eles trazem seus saberes e nós trazemos o nosso. Apesar de que é bom ratificar que os especialistas sobre, por exemplo, vocês serão professores de matemática, o exemplo que eu estou dando. Eu sou professora da área pedagógica. Então, quando eu vou trabalhar com meus estudantes de didática, eu tenho a obrigação de ter o conhecimento sobre a didática, né? Os estudantes, eles vão me trazer como já trouxeram e muitas vezes, outros saberes. Por exemplo, quando eu falo de uma dessas abordagens, ele diz, professora, eu utilizei na minha sala de aula, porque alguns já são professores, já dão aula, eu utilizei na minha sala de aula tal e tal procedimento didático. Então, eu vejo que eles dizem isso, eu vejo que esse procedimento didático que eu usei, ele está aí nessa abordagem sociocultural, né? Porque eu vejo que esse procedimento didático é um procedimento didático que é trazido como pressuposto teórico metodológico da pedagogia dialética de Freire, enfim. Então, a gente vê isso, a gente constrói muito esse conhecimento, e hoje em mundo de rede, os estudantes têm uma visão muito grande, um conhecimento muito grande da questão tecnológica, e estão sempre nos auxiliando, pelo menos me auxiliando com relação a isso. Então, mas o conhecimento mesmo daquilo que a gente faz, se eu sou um professor de história, eu preciso ter esse conhecimento técnico acerca da história, eu sou professor da área de educação, que é meu caso, eu preciso ter o conhecimento das teorias pedagógicas, o professor de matemática, ele precisa ter o conhecimento técnico da matemática. Bem, então a metodologia, a partir também usando aí esse conhecimento que ele já traz, né, do seu é o que D'Ambrosio chama, do seu grupo cultural, quer dizer, do seu grupo de trabalho. Então, a partir de situações práticas, existenciais, os conteúdos eles são contextualizados, uma forma de avaliação, a autoavaliação, e tem dois grandes representantes em nível de mundo, que é Freire e Vygotsky. Nós temos também aí, a gente coloca aí também Libânio, pedagogia crítica social dos conteúdos, a gente coloca aí também Saviani, né, da pedagogia histórico-crítica, e aí tem uma concepção que eu coloquei aqui, que é a contemporânea, que a gente vê muito a escola como rede de conexões, né? Aí nós temos os recursos educacionais abertos, né, que estão aí para serem utilizados. É um outro momento, uma outra conversa. O ensino e a aprendizagem a partir da colaboração, da parceria, da cooperação. A relação professor-aluno se dá como o estudante é o protagonista, o professor é um parceiro, um dinamizador deste processo. A metodologia, a partir desse trabalho cooperativo, a gente vê, por exemplo, no Moodle, né, o Wikis. Essas Wikis, os estudantes, eles constroem coletivamente textos, né? Enfim. A forma de avaliação também, a autoavaliação, e aí nós temos os representantes aí, os teóricos, né? Pierre Levy, o teórico das tecnologias digitais, de informação e comunicação, podemos colocar Gardner, né, aqui, e muitos outros teóricos aí, que trabalham nessa perspectiva. Então, esse é um quadro resumo, e aqui nossas referências, que foram utilizadas por nós para esse diálogo de hoje. Muito obrigada pela atenção.